Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Por Dentro da Pós. Esse que é um programa feito pelos professores da pós-graduação do Centro Universitário Uninter em parceria com a TV Profissão. Hoje, no nosso programa, nós vamos dar foco a um tema bastante urgente no cenário brasileiro, que é a violência contra as mulheres. Eu sou a professora Luciana Rodrigues, sou tutora, mediadora pedagógica dos cursos da área educacional da Pós-Uninter. E nosso tema hoje, para a gente poder dar um encaminhamento aí a respeito do nosso tema, nós vamos falar sobre violência contra as mulheres, caminhos de proteção, acolhimento e justiça. Nós vamos abordar esse tema a partir de duas perspectivas, né? A social e a jurídica, exatamente para que a gente possa reforçar aí alguns mecanismos de proteção e defesa e também aportes da legislação que podem ser adicionados pelas vítimas desse tipo de violência. Para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com duas mulheres incríveis. Elas que são pessoas, assim, muito... Além de ser incríveis, elas são extremamente engajadas nesse assunto e trazem aí uma bagagem muito grande que vão dividir agora conosco, que é a professora Reli e a doutora Jéssica. Então, agora eu já passo a palavra para que vocês possam se apresentar, falar um pouquinho aí da trajetória de vocês. Professora Reli, por favor. Boa tarde, obrigada pelo convite, professora Luciana. Bom, para quem ainda não me conhece, porque a gente sempre está aqui fazendo, né, participando de programas, principalmente nós duas, né, Lu? A gente fica se convidando. Mas hoje a temática é bem especial, uma temática que fala muito ao meu coração, que há muitos anos eu tenho pesquisado, tenho me inserido com afinco. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Reli Amaral Ribeiro, sou assistente social, mestre em políticas sociais, perdão, e trabalho como professora também da área de direitos humanos, serviço social, políticas sociais, e pesquisadora, né, também na área de políticas públicas e na área de gênero, né, focando mais aí na questão da mulher. Como formação, sou assistente social. Exatamente, uma parceira também de pesquisa, né? Isso. Estava até falando hoje, quando nós entramos aqui no estúdio, que a professora Relira, esse mês, ela foi extremamente solicitada dando várias participações nos programas a respeito da questão de gênero, da violência contra as mulheres, né? E isso é muito importante de ser frisado, inclusive. Doutora Jéssica, por favor. Primeiramente, agradeço o convite, professora Luciana, e estou honrada de estar aqui do lado da professora Reli, com esse currículo impecável. É a minha primeira vez por aqui. Eu sou a Jéssica Paz, advogada, e sou membro da Comissão das Mulheres Advogadas da OAB Paraná. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E esperamos encontrá-la mais vezes por aqui, não é mesmo, professora? Então, assim, para falar sobre esse tema, essa temática, eu acho que, por si só, né, a violência contra a mulher, ele já se faz presente, né? Outra vez eu estava escutando que a violência contra as mulheres, ela também é caracterizada como uma epidemia invisível, né? Porque, de fato, mata. Essa é a classificação que a OMS está dando. Exatamente, desde o ano de 2020, eu vi que... E isso me fez pensar bastante, porque ontem eu estava pensando no nosso momento aqui, e eu falei, puxa, mas é um grande problema. E, de fato, é um grande problema, né? Uma questão estrutural muito enraizada na nossa cultura, mas não é porque o problema, ele... Existem soluções e automaticamente com o tempo, você vai resolvendo. Só que isso parece que não tem fim, né? Então, é um assunto que eu gostaria muito que a gente não tivesse mais ter que falar. Mas, por mais que a gente tenha informações, noticiários, só a informação não basta. Então, a gente tem que estar sempre reforçando e levantando essa bandeira. Então, para a gente poder dar uma contextualizada aqui na nossa conversa, né? Não que seja
necessário, mas eu trouxe aqui alguns trechos sobre algumas reportagens que saíram agora no ano de 2026, né? Então, em 2025, o país registrou 1.518 feminicídios, um número recorde, representando cerca de 4 mulheres mortas por dia, segundo o Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Essa notícia ela foi veiculada pelo site Agência Brasil em fevereiro de 2026. Inclusive, a professora Reli comentou, né, que os Isso. números Eles continuam de 2021 para cá, os números eles têm aumentado vertiginosamente, né? Se for a gente colocar numa planilha, num gráfico, vai indo sempre para cima. Então, de 2024, 2025, 24 ficou 3, alguma coisa, quase 4 mortes diárias. 2025 se manteve do início ao fim com essa média. E 2026, os últimos registros dizem que mantém esse número de 4 mortes diárias. Então, a preocupação é essa, porque né, quem trabalha com a área social, né, a gente que estuda cientistas sociais, assistentes sociais, né, minha área, a nossa preocupação é a manutenção de um dado, não é o dado, porque Sim. pode haver um pico, mas esse pico desce e aí... Só que quando ele se mantém, a gente percebe aí uma estratificação, né? É uma tendência que se permanece enraizada na cultura e no comportamento da sociedade. Então, isso que nos preocupa aí quando a gente pensa em dados. E sem mencionar que isso aqui, esses dados, né, são das notificações, daquilo que é notificado, como a gente havia falado antes, não é, doutora Jéssica? Exatamente. Fora os casos que não são denunciados, fora as mulheres que são silenciadas. Então, isso é o que a gente consegue trazer de dados. E o que a gente não consegue trazer? Ou seja, esse número é bem maior, Sim, né? sim. Bom, um outro trecho, no ano de 2023, houve 275 mil registros de violências não letais, com um aumento de 24,4% em relação ao ano anterior. A maioria ocorre dentro de casa e afeta especialmente meninas e mulheres negras. Essa também é uma reportagem que eu peguei lá no site do Governo Federal de março de 2026, e essas informações elas são com base no Atlas da Violência do ano de 2025, né? Lembrando que o Atlas ele demonstra o ano anterior. né? Exatamente. São dados de 2024, isso mesmo. Isso. E, por fim, aqui, as mulheres negras seguem como as maiores vítimas e representam 68,2% dos homicídios femininos no Brasil. Também em março de 2026, Agência Brasil. Então, é algo que a gente tem, né, nos noticiários, nos jornais, enfim, nas mídias sociais, são números que só crescem, só crescem, só crescem, mesmo a gente estando hoje no ano de 2026, século XXI, com tanta informação. Sim. E como que isso, onde que isso, quando que acaba, né? Como que a gente faz para que essa coisa modifique, né, culturalmente, enfim. E aí se me permitem, eu já começo aqui com a professora Reli também. Pergunto a ela, professora, a partir de todas essas informações, a partir desse crescimento vertiginoso, como que a área social, de serviço social, ela enxerga e observa essas questões diante da área de vocês, do conhecimento da área de vocês? Sim, a gente, né, assim como você trouxe dados referente a mulheres negras como sendo as mais atingidas, também as mulheres que são de classes sociais mais baixas também que estão sendo mais atingidas, em questão específica de feminicídio, mas que é com uma consequência. Eu vou virar aqui porque eu gosto de conversar olhando para as Sim, pessoas. E perfeito. a doutora Jéssica é uma moça muito bonita. Então, a gente vai conversando, todo mundo consegue aí manter a nossa conversa nessa troca humana. Então, dentro dessa perspectiva, a violência, quando a gente pensa em feminicídio, ele alcança o ápice, ele é o ápice de um ciclo todo da violência. Então, em serviço social, nas ciências sociais como um todo, a gente fala do ciclo da violência, que começa como? Então, não chega a mulher e é assassinada.
Sim. Dificilmente. Temos casos? Temos. Porque aqui a gente está trabalhando com uma sociedade que está cada vez mais misógina. A sociedade brasileira, não. No mundo. Isso é um reflexo mundial que tem escalonado aí desde dos anos 2010 para cá. Mais especificamente, a gente tem estudado 2014, por ali, tendo se intensificado a partir de 2020, 2021, ali com a Uhum. pandemia. Então, o que, que seria o ciclo da violência, que é o reflexo dessa sociedade misógina? Para quem não sabe, misoginia é o ódio ou o discurso de ódio contra mulheres. Então, começa, né? A pessoa estando dentro de um relacionamento. Mais especificamente, eu não gosto dessa nomenclatura violência doméstica, porque Sim. pressupõe até uma naturalização. Estou no ambiente doméstico, é possível que aconteça violência. Não, eu vejo violência contra a mulher, mas especificamente dentro dessa área dos afetos. Então, começa agressão verbal, com extremo controle, a pessoa, o homem ou mulher, né? Porque também atinge relacionamentos homoafetivos, mas de forma muitíssimo inferior. Então, esse parceiro, essa parceira começa no controle do que você vai vestir, no controle de com quem você vai conviver, no controle se você vai trabalhar fora ou não. Ah, eu permito que você estude fora ou não, que você fale com a sua mãe ou não. Depois escalona para críticas, chantagens, retirar objetos da pessoa. Não, você não vai andar de carro porque eu não quero pegar a chave do carro, pegar o cartão Quebrar as coisas, bancário, né? quebrar as coisas. Então, aí escalona, que aí escalona para o próximo passo, que é ao invés de agredir você através de coisas, pessoas ou animais. Então, eu maltrato seu animal, como exemplo de força, de impor força. Eu agrido o seu filho, ou nosso filho, né, dependendo da situação. Dou soco na parede, quebra objetos, daí escalona para violência física, que pode escalonar para uma chantagem junto com violência física, ameaça até a morte. Então, nesse sentido, essa é a realidade que a gente encontra. Quando a gente vai para os atendimentos específicos na área de serviço social, mais especificamente a política de assistência social, que é onde a gente encontra, trabalha, né, dentro da minha área, trabalha mais diretamente com essas mulheres, a gente acolhe essas denúncias que muitas vezes nem vem em formato de denúncia, professora. Vem numa conversa. A mulher, muitas vezes, ela está tanto tempo dentro dessa perspectiva da violência, porque existem dados Uhum. que comprovam que a maioria das mulheres que estão inseridas no ambiente violento, elas vêm de ambientes violentos, independente de classe social, porque não é só o homem pobre que bate, que agride, né? Sim. Então, ela naturaliza esse fato, porque a mãe era socada toda semana. É só uma vez ou outra quando ele bebe, você compreende? Uhum. Então, a gente absorve essas denúncias de forma direta ou indireta, porque na fala a gente percebe, vê a usuária com uma marca no corpo, ou a criança denuncia na escola e passa para. Aí a educação passa para a gente, né? Essa denúncia vai para o conselho tutelar, passa para a gente. Então, nesse sentido, como que a gente combate, né? Num primeiro momento, a gente, normalmente, quando a pessoa chega até a assistência social, é porque ela está em vulnerabilidade socioeconômica. Então, a gente tenta trazer esse chão, né, esse território inicial ali de segurança, que é através dos programas sociais para que ela tenha segurança alimentar. Primeiro ponto, segurança alimentar para ela e os filhos. Que os filhos também estejam inseridos no ambiente escolar, porque é um período a menos que essa mulher precisa estar se dedicando a essa criança e essa criança esteja exposta a um ambiente violento. Então, a gente insere ela dentro dos programas, seja de renda mínima ou o que tiver disponível, essa criança e essa mulher, essas crianças e essa mulher, ou somente essa mulher, e em seguida a gente faz o encaminhamento de apoio aí psicossocial. Através normalmente a gente atende no CRAS, essa primeira denúncia, e aí a gente caminha para o CREAS, que aí é o Centro de Referência, né, especializado da assistência social, que aí ela vai ter o atendimento psicológico, né, social e psicológico. Agora, se é uma situação mais grave, de uma violência recém-acontecida e mais grave, aí a gente encaminha à polícia mesmo, Certo. seja ao 190, se é uma situação que está acontecendo, por exemplo, vem uma vizinha correndo, entra no CRAS, porque o CRAS é muito referência, Uhum. né, dentro das comunidades mais empobrecidas. E aí a gente comunica à polícia militar mesmo, para que faça a intervenção, né? Chega uma vizinha denunciar, está acontecendo a gritaria, ela está apanhando, tá? A gente faz encaminhamento.
Se não é uma coisa grave do momento, a gente indica que quem estiver assistindo e saiba ligar no 180, né? No 80. Que até tem uma música famosa da Elza Soares, que graças a Deus nas redes sociais ela está sendo muito Muito. disseminada, apesar de ser uma música antiga. E então é feita a denúncia através do 180, que funciona 24 horas por dia. Outros locais que podem ser feitas as denúncias: Casa da Mulher Brasileira, para as cidades que tem, e Delegacia de Atendimento Especializado aí à Mulher, que também tem em diversos municípios. Ah, mas o meu município não tem. Então, a gente indica que seja feito o encaminhamento para uma delegacia de polícia normal. Qualquer uma, ela vai poder fazer aí esse encaminhamento. Então, a assistência social, ela trabalha muito em rede, professora Luciana, que a Uhum. gente fala rede de proteção, que é justamente nesse sentido, é trabalhar com as demais políticas em parceria para o atendimento dessa mulher. Então, se a gente puder sintetizar, o atendimento social à mulher, ele é sócio-psico-jurídico. Então, ela precisa desse apoio psicológico, ela precisa do mínimo social para sobreviver e dos encaminhamentos jurídicos necessários. Então, Certo. engloba a política de assistência social, política de segurança pública, o judiciário, política de saúde, porque muitas vezes ela é atendida no posto de saúde ou num pronto-socorro machucada, né? Uhum. E aí, através do pronto-socorro, ele faz esses encaminhamentos, os mesmos, quase, que eu falei. Se precisa de um apoio econômico, passa para assistência, se não, precisa de outros encaminhamentos que eu disse. Então, é um trabalho que ele precisa aí estar interligado com diversas frentes. Vários outros setores, né, que vão estar contribuindo aí com esse primeiro atendimento, várias relações. E aí, então, professora Jéssica, a Jéssica quer falar alguma coisa? Eu ia Por favor. aproveitar a fala da professora Reli justamente para falar que não é uma coisa, Uhum. é justamente tudo isso interligado para a defesa dessa vítima. Não é assistência social, não é a delegacia, não é o poder público, é a união entre todos esses poderes, entre toda a assistência. Essa mulher, ela precisa desse acolhimento, desse atendimento humanizado. Por isso que eu sempre reforço que nós precisamos de mais mulheres trabalhando para mulheres. Nós precisamos de mais mulheres na polícia militar, nós precisamos de mais mulheres dentro da delegacia, para que essa mulher chegue e ela se sinta acolhida, ela se sinta validada. Porque não adianta chegar lá, o ambiente Já já dá um pesa. medo, né? Ela volta. Então ela se sente julgada. 40% das mulheres que chegam até a delegacia não seguem com o registro do boletim de ocorrência, porque elas não se sentem validadas. Então, não é em todas as cidades que tem a delegacia especializada. Aqui em Curitiba temos o privilégio de ter a Casa da Mulher Brasileira, tem as casas-abrigo, que não fornecem nenhum tipo de dado, então a mulher pode ficar lá sem ser identificada. E também temos o abrigo provisório, que a mulher pode ficar ali durante 15 dias. Então, são meios de proteção a essa mulher. Mas não é a maioria, é um privilégio de Curitiba. A Certo. maioria das cidades não tem uma delegacia especializada, principalmente no interior. Então, precisamos de mais mulheres trabalhando para mulheres, precisamos de mais mulheres acolhendo essas mulheres vítimas de violência. E essa casa brasileira, ela é mantida de que forma? Como que é o financiamento? Parte do governo ou é uma ação específica de algum órgão público de Curitiba? Como me chamou a atenção, né? É importante a gente entender, porque assim, como você disse que é específico aqui de Curitiba, então possivelmente seja uma realização da prefeitura, enfim, isso que eu Não, queria. é um recurso público que uma parte vem do governo federal, se eu não me Aham, engano, do Ministério da Justiça, e uma parte vem das políticas específicas para a mulher, né? certo. Se eu não me engano, também tem uma contrapartida do governo do estado. Mas o que que acontece? Uma coisa é o recurso para você pagar o pessoal, né? Outra coisa é, por exemplo, o aluguel do local. Se eu não me engano, a manutenção do prédio ter esse imóvel, a manutenção do prédio, aí é da política municipal. Então, Certo. é tripartite que a gente fala.
Então, somente orçamento público, mais municipal, estadual, federal. Entendi. Só que isso muda muito, tá, Lu? Eu estou dizendo das últimas vezes que a gente viu, porque muda o governo, muda a forma de Sim, gestão. não tem continuidade, né? Sim, mas nunca é somente do governo municipal. Entendi, entendi. E cada estado, cada município vai poder desenvolver as próprias políticas. Então, hoje, no Paraná, nós temos uma lei estadual que prevê que as mulheres vítimas de violência que estão com a medida protetiva de urgência, elas podem ter um benefício de até 12 meses ali de uma ajuda de custo. Não é o valor ideal, não é o que gostaríamos, ainda temos muito a caminhar, muito a percorrer, mas já temos esse auxílio para essa mulher que tem a medida protetiva de urgência ali de até 12 meses. Então, cada município, cada estado vai ter políticas próprias e leis próprias para que consiga auxiliar essas mulheres vítimas de violência. Entendi. E tomara que isso seja replicado para outros estados também, né? Com certeza. Essa semana eu estive em um evento aqui em Curitiba, Curitiba Violência Zero, uma parceria da prefeitura com empresas. Porque hoje essa questão é social e é coletiva. Então, hoje precisamos também que o setor privado tenha responsabilidade e auxilie nesse movimento. Entendo. Então, hoje, esse Curitiba Zero Violência, ele vai promover, junto à Prefeitura de Curitiba, essa parceria com as empresas que vão fornecer para suas funcionárias uma política própria da empresa. Como, por exemplo, a saída da casa do agressor e ali um aluguel por 3 meses ou um aluguel por 6 meses para que ela consiga minimamente se restabelecer com dignidade fora do ambiente do agressor. Da agressão, né? Jéssica, e aí, porque assim, a professora Reli, você também, vocês falaram sobre essa articulação de várias frentes, né? E a importância de que todas funcionem, que todas sejam eficazes, certo? Uhum. E aí, pensando agora, porque nós temos várias leis, né? Várias medidas, e só que nem todas elas dão esse suporte. Não, nem todas são eficazes como deveriam ser. Quais são aquelas que você, que a parte do direito aí, percebe que é de fato dá um respaldo para essa vítima de agressão? Com certeza, a Lei Maria da Penha foi um avanço e trouxe a seriedade que a causa precisa. Com certeza. É uma das leis mais modernas, completas na área de proteção à mulher é a Maria da Penha. Principalmente no que se trata a respeito da medida protetiva. A medida protetiva é muito importante, principalmente no cenário que nós nos encontramos hoje. Muitas vezes perdemos mulheres porque não teve a denúncia, porque não teve a medida protetiva de urgência decretada. Agora eu vou fazer, porque já me avisaram que o nosso tempo já está quase aí fechando. A gente tem várias coisas aqui para abordar, Vai ter que fazer mas outro programa. exatamente. Por favor, vocês já estão super convidados. Então agora eu gostaria que vocês já falaram um pouquinho aqui, mas uma avaliação pessoal. Nós falamos sobre várias políticas, né, públicas que existem hoje no enfrentamento da violência contra as mulheres. E quais vocês consideram essenciais nessa luta? Vocês já falaram que é a Lei Maria da Penha, né? E teria mais alguma outra? Porque, assim, eu sei que a Maria da Penha também ela já teve alguns ajustes, né? Já tivemos outras leis aí que vieram para dar um pouco mais de força para a Maria da Penha. Isso. Inclusive em relação às penalidades, né? Certo. Para que seja agravado a pena, né? E eu acredito que anteriormente a gente estava aqui conversando sobre o projeto de lei em andamento. Acredito que a professora Reli poderia contribuir Com também para a certeza. gente a respeito do projeto em andamento. Isso, porque o que acontece?
a gente tem que trabalhar com a prevenção. Então, quando já chega num ato violento, né, que tem a doutora colocou, a medida protetiva é muito importante, mas já está avançando. O que a gente quer enquanto trabalhadoras da área, pesquisadoras e sociedade, para quem se importa com a vida das mulheres, porque aparentemente o que mais me preocupa é essa falta de importância. Porque tudo bem, o cachorro-orelha foi agredido, sou super contra, com certeza. Mas não houve uma comoção nacional para 1.500 mulheres mortas em um ano, como houve com cachorro. Então, assim, Exatamente. desculpa, mas assim, me chega a trazer até uma ânsia com certeza. relação a isso. Então, o que é mais importante é não chegar a esse ponto. Então, a lei que criminaliza comportamentos misóginos é importantíssima, principalmente no ambiente virtual, né? Porque do virtual isso está indo para o real, então em todas as frentes isso precisa. A lei, o projeto de lei que foi recentemente, a gente está gravando hoje, um dia após a aprovação do Senado, foi aprovado, ainda bem, pelo Senado, já tinha passado pela Câmara. Projeto de lei 896/23. Isso. Eu esqueci Soraya. o nome, Lobato, algo Lobato. Não é, a Soraya, ela é a relatora do Senado. Ana Paula Lobato, a senadora Ana Paula Lobato do Maranhão. Então, esse projeto andou. Foi uma iniciativa popular inicial de uma pesquisadora como nós, a professora Valesca Zanello, doutora Valesca Zanello, que ela fez uma proposta no E-Cidadão, que precisava de 20 mil aprovações, a assinatura lá no site, para que chamasse a atenção, né, pudesse virar projeto de lei. E aí, na época, uma deputada e 2 senadores compraram a ideia, então ele correu em votação os 3, mas o que evoluiu foi o projeto dessa senadora que eu acabei de colocar. Então, quando se criminaliza comportamentos e discursos de ódio, a gente mata no ninho um futuro agressor. E não só um futuro agressor, mas a gente vive numa sociedade que capilariza os discursos. Tudo viraliza. Então, a partir do momento que viraliza, naturaliza. A partir do momento que naturaliza, vira cultura. A partir do momento que vira cultura, para se tornar ser institucionalizado, é um passo. Como exemplo, os discursos do presidente Trump na sua primeira gestão. Ali começaram os grupos masculinistas nos Estados Unidos a disseminar suas ideias, ali por volta de 2018, 2019, e isso veio para o Brasil e outras partes do mundo como reflexo. Então, para mim, hoje, a lei mais importante, depois da Lei Maria da Penha, é essa que ainda não foi aprovada completamente. Ela segue para aprovação da Câmara, diante da Câmara dos Deputados. Daí ela vai ser validada. Aí tem o período, né? Aí tem a sanção presidencial, né? Mas a gente está muito confiante, né? A batalha foi grande até aqui. Eu tenho lutado, assim, no sentido de disseminar e naquilo que eu falo, onde eu falo, de colocar a importância disso desde 2021. Então, quando a Valesca Zanello, ela propôs em 2023, isso foi abarcado pelo Senado e pela Câmara, para mim foi demais, assim. Então, estou muito feliz hoje que já passamos por 2 etapas. Foi votado inicialmente Câmara, Senado, agora vamos para a terceira etapa, aprovação da Câmara, novamente. Também estou bem confiante que iremos ter essa aprovação necessária, inclusive em relação ao ambiente digital. Os ataques, a violência no ambiente digital, daria mais um programa aqui. Com certeza. Porque é ali que começa também, né? Ali que ou começa, se fortalecem. E é ali que se normaliza. E isso é muito difícil, porque as pessoas estão normalizando esses ataques às mulheres no ambiente digital e não deixa de ser uma violência. Então, eu acredito que esse novo projeto vai nos ajudar e muito em relação a essa violência no ambiente digital, que não deixa de ser uma coisa nova, né? Isso. Sim. Já existem dados que confirmam que a geração Z, que é quem nasceu de 97 para frente, é a geração de homens que estão se tornando mais misóginos e mais conservadores. É reflexo de uma cultura, eles já cresceram nessa perspectiva da misoginia nas redes sociais. Então, a pesquisadora Alice Evans, inglesa, que coloca muito isso. O nosso tempo ele já está esgotado, já esgotou. Eu agradeço mais uma vez a disponibilidade de vocês, a participação aqui. Como
Aí eu volto no nosso pensamento inicial, né? Hoje, 2026, informação é o que mais existe, então, já que só isso não basta, é preciso punir. Então, eu me junto a vocês em relação à esperança aí de que essa PL ela seja sancionada e que a gente tenha uma resposta à altura em relação a toda a violência contra a mulher e isso se dê por fim. Essa é é o nosso desejo. Eu agradeço mais uma vez, agradeço a todos que estão conosco e até uma próxima.